tarde, paz a todos. Meu nome é Merian, sou de Brasília. Casei com 23 anos. Hoje eu vou fazer 6 anos de casada. Mas durante 5 anos do meu casamento, não foi um mar de rosas. Os primeiros 15 dias de casada, eu quis separar por, por incompatibilidade e tudo. Mas os meus sogros, que eram casados na época, conversou com a gente. Aí nós resolvemos não separar. Aí durante 5 anos eu fui sempre muito imatura. Eu sempre quis que as coisas fossem feitas do meu jeito. Mesmo estando dentro da igreja, eu não era uma mulher submissa. O que foi mais complicado no casamento para mim foi ser uma mulher submissa, porque eu cheguei a ler vários livros de casamentos que falavam sobre submissão, só que aquele ideal de submissão não entrava na minha mente. E isso foram por 5 anos. Eu lembro que teve uma briga muito feia que eu e meu marido nós trabalhamos com aluguel de brinquedos, de mesas aqui em Brasília. Aí, estávamos fazendo uma entrega nesse momento, nós começamos a brigar dentro do carro. E eu cheguei a falar para ele sobre a traição da mãe dele. E o meu marido é uma pessoa muito calma. Para ver o meu marido gritando é bem difícil, tem que tirar ele do limite muito. E ele deu um grito que eu me assustei. Ele falou bem alto, assim, bem agressivo, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Você não fala mais da minha mãe. Eu sei que falar mãe, né? Falar da mãe de alguém, falar da minha mãe, eu também ficaria daquela forma, mas só que eu já costumava falar dessa maneira com ele outras vezes. E ele não, ele nunca tinha tido essa reação. Eu falei, meu Deus. Aí foi assim, foi aí que os meus olhos começaram a abrir, que isso tudo poderia acontecer. Aí nós continuamos, né? A gente ficou chateado um com o outro, continuamos levando a vida. Aí, dentro de muitas brigas ainda, xingamentos, mais eu xingava ele do que ele me xingava. Então, eu, a errada era eu. Hoje eu vejo que eu era errada, porque eu sempre reconheço, fui criada pela minha avó por muitos anos e eu sempre fui muito mimada. Então, as coisas tinham que serem feitas na minha hora. Se não fosse feito na minha hora, eu ficava com bico, ficava chateada, revoltada. E assim, aí teve um momento para quando eu vi que meu casamento poderia acabar, foi o momento que eu vi meu marido mexendo, procurando aluguel, eu falei assim, meu Deus, ele está realmente disposto a separar. Aí foi que eu comecei, não sei como, eu comecei a buscar, nem sabia falar sobre restauração de carne, nem sabia que existia, e mexendo no YouTube, eu acabei encontrando o seu canal, Ana Paula. Aí eu vi as suas palavras, eu vi vários testemunhos, aí eu comecei a mudar, eu comecei a ter outras atitudes. Aí foi que eu comecei a me calar, mas não dar para mais palavras de maldição na vida do meu marido, não brigava tanto, mas mesmo assim eu continuava levando a vida, às vezes tinha discussão uma ou outra. Teve época que ele falava eu deixava ele para a igreja sozinha, que não queria ir, e ele, abrindo um parênteses aqui nesse momento, e ele ia para a igreja sozinho, sendo que meu marido tem uma limitação, ele tem pouca visão, né? Então, à noite, a visão dele se torna ainda mais reduzida, porque tem uma doença chamada cegueira noturna. Aí ele ia para a igreja sozinho, voltava no escuro, sem enxergar nada, só pelo caminho que ele já conhecia, né? Então, como eu estava cega espiritualmente, que eu não estava mais nem aí. Aí teve uma outra vez que nós voltamos a brigando, de fazer a entrega, né? Que nós voltamos brigando. Ele falou assim pra mim:
Merian, eu não aguento mais. São 5 anos orando para você mudar e você nunca muda. São 5 anos, eu não aguento mais. Aí, tá, falei que teve um outro momento que ele já tinha falado que ele queria separar, né? Que ele já estava procurando aluguel tudo. E quando ele falou isso, foi que realmente eu falei assim, Senhor, eu quero mudar. Senhor, me ajuda a mudar. Sendo que anos atrás, Deus já tinha falado, filha, por que você não maltrata o meu filho que eu coloquei para você cuidar? Porque você não cuida dele. E, tipo, Deus falou isso dentro de mim com essas palavras. E eu não dei ouvido, eu continuei maltratando, e só que sempre lembrava dessas palavras do Espírito Santo. Aí teve, aí teve um dia que realmente falei, Deus, eu quero mudar. E comecei, assim, a aplicar verdadeiramente, não falando assim, eu não quero me separar. E meu marido já dizia, assim, que ele não me amava mais como ele me amava antes, que ele me amava muito. Ele dizia, amor, ele não te amo mais como eu te amava. Você está matando o amor que eu sinto por você. Realmente, estava matando mesmo. Eu falava, não estava nem aí, porque eu estava tão cega que o amor, para mim, o amor da minha família, né, da minha avó que me ama, bastava para mim. Mas o Espírito Santo me viu o que eu era antes de conhecer meu marido para que eu me tornei. E assim, não estou falando de bens materiais, estou falando assim como pessoa. E se eu realmente chegasse a separar do meu marido, eu ia para o fundo do poço, porque ele tinha me alertado várias vezes. Foram 3 tentativas de separação, e nas 3 tentativas o meu sogro, na verdade, conversava com a gente não acabou separando. Então, como meu sogro, como minha sogra já tinham separado, e eu falasse, meu Deus, se eu chegar a separar, eu acredito que não vou ter ninguém para me ajudar. Aí foi que eu aprofundei mais, comecei a ouvir os testemunhos do canal, do presbítero Walter, e comecei a ver realmente. Lembrando que a minha última briga com meu marido foi em julho, por causa de criancice minha, porque ele fez uma surpresa de aniversário para mim, na casa da minha irmã, só que ele já tinha gastado muito fazendo a surpresa, e não comprou um presente para mim. E eu já havia falado que eu não ia querer presente nesse ano, né? Tá bom. Quando chegou o dia, ele não me deu presente. Aquilo foi horrível. Eu me senti horrível porque ele não me deu presente. Sendo que ele tinha feito muitas coisas no decorrer do ano. Sempre ele me dava algum presente, quase todo mês ele comprava alguma coisa. Isso por nessa data ele não ter me dado presente, eu achei, foi o cúmulo para mim. Eu briguei com ele, eu falei muitas coisas, palavras de maldição. Aí ele falou assim, ó, basta, basta, a gente vai ter que separar, que não tá mais dando certo. Nós conversamos. Aí eu prometi que ia mudar. E prometi que ia mudar, na verdade, eu já estava mudando. Só que eu tive uma recaída de ser a antiga Merian que eu era. Eu já tava no processo de mudança, mas essa foi a última cena que eu dei. E falei assim, nessa cena eu falei, Espírito Santo, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu casamento, muda meu caráter, forma o meu caráter. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não aceito ser essa Merian que eu fui esses 5 anos de casada. Eu quero viver um novo casamento. Realmente, de um tempo pra cá, tenho vivido, assim, um novo no meu casamento, na minha vida espiritual. Tá sendo restaurada, o meu caráter está sendo restaurado. E todos os dias eu tento agradar mais. Uma das atitudes que nós mudamos de julho para cá foi de ler a palavra juntos, orar juntos, viver a palavra, ter momento com Deus juntos. Não só ele ter o momento dele e eu o meu, não. Nós temos momentos com Deus juntos. Nós sempre estamos lendo a palavra, sempre estamos ele louvando a palavra, louvando a Deus e orando juntos. É uma coisa, é uma prática que toda noite nós colocamos isso em prática, porque nós queremos ser um casal da Bíblia. Nós não queremos ser só mais um casal representante do mundo. Lembrando que o meu marido foi criado e nascido dentro da igreja. Eu que fui católica, até meus 21 anos de idade eu era católica, mas depois eu
quis conhecer verdadeiramente a Deus e nesses anos todos tenho vivido experiências maravilhosas com Deus. A gente não tem filhos, não queremos ter filho, não queremos ter filho no momento, né? Mas que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E como eu dava muita palavra de maldição, meu marido estava se sentindo muito inferior de um tempo para cá. E depois que eu comecei a falar palavras boas, abençoar a vida dele, ele já estava vindo estudando um tempo para concurso. Hoje meu marido passou por concurso aqui em Brasília. Ele vai assumir agora em março, já, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. A nossa vida tem mudado. Eu não entrei no deserto, mas por quê? Porque Deus me fez reconhecer os meus erros, para não me levar a um deserto. Ele me fez ver que Ele era comigo e o que Ele queria comigo para me cuidar do que Ele tinha me dado, porque o nosso meio do ministério é a nossa família, é o nosso casamento. Para nós podermos cuidar de outras coisas, nós temos que cuidar primeiro daquilo que Deus nos deu. Nós temos que regar todos os dias. E regar todos os dias é plantar palavras boas, abençoar, não palavras de maldição, porque verdadeiramente eles começam a se sentir inferiores. E esse foi o meu relato, sim, que o que Deus fez, que Deus não permitiu que meu casamento fosse acabar para me reconhecer quem Ele era na minha vida, mas que eu reconhecesse que só Deus podia mudar ainda a minha história e não fizesse com que meu marido saísse de mim, porque ele é muito orgulhoso e que se eu não atendesse, podia até ceifar a minha vida, né? Para honra e glória do Senhor, hoje o meu casamento é um casamento abençoado, o meu marido é maravilhoso. Amém?